Boa tarde, pessoal. Vocês vão notar um sotaque, acho que diferente do que vocês talvez estejam acostumados. Uns R's mais puxados, assim, importa. Vou localizar, né, de onde mais ou menos é esse sotaque, embora ele já esteja bem misturado. Eu sou mineira, mas meu sotaque não é muito de mineira, né? Eu nasci em Minas, mais no sudoeste de Minas, e aí eu fui estudar em São Carlos, né? Já com 18 anos, e eu não voltei mais para Minas. Eu volto eventualmente, meus pais ainda moram lá. Mas aí eu morei no interior de São Paulo, e depois eu vim para cá. Então, meu sotaque é aí um sotaque mais carregadinho no R, um sotaque mais caipira. Eu agradeço pelo convite, né? Agradeço principalmente na figura da Tassinara, né? Que foi a pessoa que falou comigo, minha colega de trabalho, e que fez esse convite. Agradeço vocês, tá? Pela oportunidade da gente discutir um pouquinho, né? Conversar. A Tassinara me convidou, eu falei, nossa, mas eu não vou falar, né? Enfim, espero que a gente consiga trocar. Gostei de saber que o professor Antônio é da psicologia escolar, então é sempre bom a gente também trocar umas figurinhas, porque eu particularmente às vezes fico bem perdida aqui com essa psicologia escolar, com essa escola. Então, o que eu vou compartilhar são algumas reflexões sobre como eu tenho atuado, principalmente nos estágios, né? Mas eu queria um pouco começar falando de onde que eu, né, me localizando também, de onde eu falo. Então, pensando nos diversos marcadores sociais que me atravessam, né? Eu sou uma mulher preta, uma mulher cisgênero, tenho 42 anos, como eu disse, nasci em Minas Gerais e passei, por enquanto, a maior parte da minha vida na região sudeste. Provavelmente isso vai mudar, né, a partir de agora. Agora resido no Centro-Oeste, aqui em Campo Grande, trabalho, né, na universidade. Sou uma pessoa da classe trabalhadora, da área da educação, docente. Sou uma mulher não heterossexual, né, num relacionamento com uma mulher há 3 anos. Estão ainda pensando, entendimento sobre essas definições de sexualidade. Então, acho que esses são alguns dos marcadores, eu acho que é importante trazer, porque eles também vão impactar a maneira como eu olho, né, a maneira como eu faço a psicologia. Isso também é uma coisa bastante nova na minha trajetória. Acho que eu vou contar um pouquinho também dessa trajetória para vocês entenderem um pouco, porque é uma trajetória, tanto para eu entender quando eu vou falando sobre isso, mas também para tentar encontrar outros ecos e talvez descobrir que a minha trajetória não seja tão única quanto às vezes para mim parece, né? Eu não trabalho especificamente, quer dizer, eu trabalho com juventude, né? Quando a gente pensa que sou professora, então a maioria dos meus estudantes e também nas escolas tem esse contato também de maneira indireta com os estudantes. Então, trabalho sim com juventude, mas não estudo esse tema, né? Então, fiquei um pouco, mas do que eu vou falar, né? Então, não é um tema que eu tenho estudado, mas acho que estou o tempo todo perpassando pelas minhas práticas, né? E aí eu vou falar um pouco da escola, de como que ela entra na minha atuação profissional, na minha vida acadêmica e dessa relação, né, que eu tenho desenvolvido com a escola. Então, acho que o professor Felipe já falou aqui um pouquinho do meu currículo, né? Sou psicóloga, sou mestre em educação especial, sou doutora em psicologia. E aí a escola ela já entrou na minha formação bem cedo, logo na graduação, como pesquisadora. Comecei a fazer pesquisas de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, em escolas de educação infantil. Então, né, um pouco nessa perspectiva, trabalhando com crianças bem pequenas. E aí, na graduação, na verdade, no mestrado e no doutorado, né, eu também continuei o trabalho com crianças, mas aí já crianças um pouco mais velhas, ali da primeira etapa do ensino fundamental, no período de alfabetização. Eu trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado com um programa de ensino para ensinar habilidades de leitura e escrita para crianças que estivessem com dificuldades em aprender essas habilidades, né? Então, assim, eu trabalhava a partir da análise do comportamento,
né? Esse programa, ele foi um programa elaborado por um grupo de pesquisadores da análise do comportamento, que já existia há algum tempo, e aí eu, como estudante, fui me inserindo nas pesquisas, e então trabalhei com esse programa aí, tanto no mestrado quanto no doutorado. Mas era uma pesquisa, assim, a escola, então, ela fazia parte da minha trajetória acadêmica, mas era um trabalho mais individual, não era tanto a escola, era mais os estudantes de maneira, né, individual, porque como que eu fazia os atendimentos? Primeiro eu trabalhava só com algumas crianças, que eram aquelas que as professoras indicavam que tinham dificuldades, né, nas habilidades de leitura e escrita. Então eu tirava essas crianças da sala de aula, levava elas para uma salinha, né, que podia ser a biblioteca, enfim, uma sala que estivesse disponível na escola, e trabalhava com elas ali no computador, as habilidades, depois a gente fazia aí algumas atividades, joguinho, alguma outra coisa, né, mais interessante aí também para eles, e devolvia essas crianças para a sala de aula e assim trabalhando uma a uma, né? Então, apesar de eu estar trabalhando com o tema de leitura, escrita, e ter alguma reflexão aí crítica sobre produção de fracasso escolar, era uma leitura que eu conhecia, mas não tão aprofundado, não era uma atuação em que tinha uma crítica tanto sobre alguma discussão sobre os motivos que levavam essas crianças ao fracasso, mas de uma maneira mais geral, né? Então, sem pensar nos marcadores sociais que atravessavam essas crianças e que também estão relacionados, né, a essas dificuldades que elas enfrentavam na aprendizagem dessas habilidades. Então, não era nessa perspectiva que hoje, para mim, é uma perspectiva assim, relevante, é uma perspectiva fundamental para entender, né, o próprio processo de escolarização, né? E aí a escola, então, fez parte durante toda a pós-graduação e ela volta a fazer parte quando eu entro. Teve um tempo aí entre eu terminei a pós-graduação em 2013 e eu entro na UFMS em 2017. E aí eu volto para os estágios na escola em 2018, né? Então volto para a escola nesse momento, e aí agora trabalhando mais com o ensino fundamental e o ensino médio, né? Principalmente a segunda etapa do ensino fundamental, pegando ali a partir do sexto ano, né? E o ensino médio. E aí, quando eu entro na UFMS, e aí eu tento também esses estágios mais ou menos a partir de uma perspectiva comportamental dessa abordagem, né, que é a abordagem que eu trabalhava, e eu entro também numa vaga de educação, né, então isso foi importante, eu entrei numa vaga de psicologia educacional, e aí eu me deparei com algumas dificuldades nos estágios, parece que aquelas coisas que eu sabia, enfim, que eu me apoiava, não estavam me ajudando a pensar aquelas relações, aquelas dificuldades. E, ao mesmo tempo, as ementas do curso, elas tinham uma outra perspectiva, assim, que para mim era completamente desconhecidas, né? Elas partiam de uma perspectiva mais da psicologia histórico-cultural, das discussões de Vygotsky sobre desenvolvimento, aprendizagem, tinha ali um quê marxista, e eu meio... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que essa educação, que eu entrei numa vaga de educacional, só que era uma educação muito diferente do que eu imaginava, né? Então, fui ali tentar, enquanto estava ali dando aula, fui tentar entender o que eram aqueles autores que estavam aparecendo. Eu já conhecia a Marilena Souza Pato, mas não era uma autora, né, que é uma autora importante na discussão da psicologia escolar, do fracasso escolar, mas que não era uma autora assim que eu tinha me debruçado, lido, também Demerval Saviani, que eram autores que eles estavam dialogando ali e que eu não conhecia, né? Então, eu fui tentar entender, inclusive, entender essa psicologia escolar, né, que perspectiva era essa, enfim. Então, a partir de 2018, eu fui aí me entrando em contato com outras bibliografias, e aí isso também foi mudando um pouquinho a minha maneira de conceber os estágios, né? E aí, ao mesmo tempo que eu entrava também em contato com essas discussões sobre educação, sobre a psicologia escolar, né, que hoje, pelo menos, eu trabalho numa perspectiva de uma psicologia escolar crítica, em que a gente entende que os problemas que os estudantes, as estudantes apresentam, esses são problemas que são, né, eles só podem ser entendidos ali naquele contexto,
e esse contexto envolve a escola, envolve família, então não dá para a gente individualizar, a gente responsabilizar. Infelizmente, a gente ainda vê muito isso acontecendo nas escolas, e ainda mais agora com os diagnósticos, né? Os diagnósticos, parece que todo mundo tem que ter um diagnóstico, e isso, até os próprios alunos estão se categorizando, eles precisam se encaixar numa categoria diagnóstica, né? Então, eles também, isso também já está meio que banalizado, parece, também entre eles. Então, essa ideia de uma medicalização excessiva, de um diagnóstico, às vezes, muito precoce, e essa é uma ideia contrária, né, ao que eu penso, e acho que muitos autores da psicologia escolar também pensam em atuações coletivas, né, em atuações que busquem contribuir mesmo para o desenvolvimento daqueles alunos, mas não de uma forma apenas individual, né. E aí, ao mesmo tempo em que eu estava também estudando, né, sobre a psicologia escolar, entendendo um pouquinho mais esse contexto educacional mais amplo, né, eu também estava encarando algumas mudanças de perspectiva, entrando em contato com o estudo das relações étnico-raciais. Então, durante a pós-graduação, eu não estudei, não foi algo que eu estudei. Eu começo a me aproximar depois que eu saio do doutorado, mas de maneira formal, né? E aí isso se torna um estudo sistemático a partir do momento que eu entro na UFMS também. Aí comecei com um grupo de estudo, aí comecei a dar uma disciplina que tangenciava esse tema, e aí fui aí estudando, fui entendendo uma série de outras questões importantes. Então, comecei a me debruçar sobre o estudo do racismo, sobre a perspectiva racial e como isso impacta nas subjetividades. Aí comecei a ler autores e autoras clássicas, né, da psicologia dessa área, Neuza Santos Souza, trabalhei muito com o livro da Grada Quilomba, mas essa área também te leva para discussões de outras áreas do conhecimento, então Grada Quilomba, a Lélia Gonzalez, né, autoras da educação, que aí também tem muito essa interface da educação das relações étnico-raciais, então Nilma Lima Gomes, autoras que estão discutindo principalmente a educação das relações étnico-raciais, a aplicação das leis, né, que tratam de ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Então, esse começa a se tornar também um universo. E aí entrei nesse e não saí mais, né? Eu continuo nesse looping, porque quanto mais eu estudo, mais coisas eu descubro. Esse fim de semana eu fiz, inclusive, um curso de psicologia africana, muito interessante, que eu já conheci um pouco, a psicologia preta, né, na perspectiva do afro-americano Nain Akbar, que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha parado para estudar. Então, eu fiz o curso, então, né, fui descobrindo aí algumas outras coisas. E aí, nos últimos anos, a psicologia, para mim, eu tenho pensado, né, então, todas essas mudanças teóricas também mudaram muito a maneira de eu olhar e de eu fazer a psicologia, né? Então, hoje, eu tenho trabalhado a partir de uma perspectiva, porque eu abandonei a análise de comportamento, né? Foi uma coisa que eu, aos poucos, fui abandonando. E aí eu acho que ano passado eu consegui fazer isso de uma maneira mais assertiva, né? Embora ainda tenha gente que me entenda como analista do comportamento, ou enfim. E aí eu consegui, acho que tenho conseguido marcar mais isso, que eu não trabalho a partir dessa perspectiva, né? Porque ela não se mostrou, pelo menos com a visão de mundo que eu fui, né, sumindo, e isso não era mais uma abordagem que me contemplava. Eu acho que eu fui cada vez mais, estou, inclusive, me afastando de abordagens de epistemologias mais eurocentradas, e começando agora, acho que eu estou num outro momento da minha vida, acho que eu passei esses primeiros anos muito trabalhando, estudando sobre o racismo, sobre os impactos do racismo, então, muito numa perspectiva de educação das relações étnico-raciais e de antirracismo, e agora eu acho que eu estou mais no momento de pensar, não
não a partir do racismo só, mas pensar como que a gente potencializa crianças e jovens e pessoas negras de um modo geral. Né? Então, não tanto trabalhar o que a gente faz com racismo, mas o que eu faço com esses jovens, com esses corpos negros, principalmente de crianças e adolescentes, como que a gente consegue potencializar esses jovens, como a gente consegue, enfim, trabalhá-los numa outra perspectiva. Né? Então, eu tenho trabalhado com autorias que eu tenho chamado de uma psicologia afro-referenciada, no sentido de trabalhar com autorias negras de diversas áreas para poder pensar os problemas com os quais eu vou me deparando na psicologia. Né? Tenho estudado um pouquinho da psicologia afrocentrada, né? Mas eu ainda não consigo me definir como uma psicóloga afrocentrada, porque isso tem aí toda uma perspectiva teórica. Né? Então, acho que eu falo um pouco desse lugar de alguém que está nessa transformação, nessa descoberta aí de uma perspectiva teórica de atuação. Isso não é muito fácil, nem muito simples, porque né, tem uma série de... Eu estou trabalhando, então estou fazendo essa reformulação, esse recálculo de rota durante esse percurso, mas tem dado certo. Né? Então... E aí, então, falando um pouquinho desses estágios, todo esse preâmbulo para falar um pouquinho de onde eu estou atualmente e de que maneira que isso vai impactando também as atividades de estágio. Né? Eu acho que uma das primeiras coisas que eu penso quando a gente fala dos corpos jovens na escola é que, como uma professora de estágio em psicologia escolar, uma das primeiras coisas que a gente... Parece que a primeira demanda que a escola tem para a gente é no sentido de adequar esses corpos jovens, né? E aí eu penso essa adequação muito a partir de queixas de um atendimento individual. Né? Eu entendo as dificuldades que as escolas têm de lidar realmente com crise de ansiedade, com bullying acontecendo o tempo todo, com estudantes com depressão, enfim, estudantes se cortando. Então, são várias demandas, né, que vão explodir ali na escola. Acho que é isso que acontece ali. Né? Então, tem uma dificuldade, tem uma ansiedade ali da escola de, às vezes, querer lidar com isso, mas muitas vezes é para uma perspectiva individual, é para uma perspectiva de esse corpo está fora aí do que é esperado, é forma de uma norma, né? Então eu preciso que vocês devolvam ele para um caminho certo, né? Como se ele tivesse descarrilhado, eu preciso que ele volte de novo para esses trilhos e o papel de vocês um pouco nesse sentido. A gente tem recusado um pouco esse papel, dificulta um pouco, bastante a relação com a escola, né? Quando a gente recusa esse papel de fazer o atendimento com o aluno. Mas é nessa perspectiva de que a ansiedade ela não é individual, né? Embora cada um vai ter as suas questões, a sua maneira de manifestar. E aí também não é falando contra o atendimento clínico psicológico, né? O atendimento individual, não, a ideia não é essa. Eu acho que realmente em muitos casos a gente precisa fazer esses encaminhamentos, os estudantes realmente precisam, e muitos deles não têm esse acesso, então também entendo esse pedido da escola por conta da falta de acesso desses estudantes, se a gente encaminha eles para o SUS, pelo menos essa é a realidade daqui, né? E aí a gente também pode ir conversando quanto essas realidades se aproximam. Eu imagino que muitas coisas sim. Se a gente encaminha para o SUS, para o posto de saúde, eles não vão conseguir o atendimento lá, porque em geral são pouquíssimas psicólogas para fazer um atendimento. Não são todos os casos que a gente consegue encaminhar para o CAPS, mas mesmo no CAPS também tem as suas dificuldades, além dos próprios preconceitos das pessoas, né, e dos rótulos também de se encaminhar um adolescente para o CAPS. Então, pode ser realmente difícil, e esse pedido pode ser nesse sentido também, de que não tem para onde pedir esse socorro. Então, eles pedem para a gente, mas eu, pelo menos, tenho tentado trabalhar numa outra perspectiva, que não seja só de fazer essa escuta, né? E também de pensar a própria responsabilidade do ambiente educacional. E aí não é responsabilizar os professores, mas é responsabilizar essa própria estrutura educacional, e a maneira como as coisas estão organizadas e que dificultam realmente que a escola se implique também,
naquela situação de violência, por exemplo, que os alunos apresentam, né, os alunos são violentos, mas muitas vezes a gente observa também essa violência na maneira como eles são tratados, né? Então, essas questões que a gente observa, elas são individuais, mas elas também são coletivas. Então, a gente pensa em formas de lidar com o que está causando essa ansiedade, né? E não vamos lidar com sintoma. Muitas vezes a ideia da escola é muito também lidar com, tá, eu não quero mais esse aluno ansioso na sala de aula, eu não quero esse aluno chorando na sala de aula, mas e o que está causando essa ansiedade? O que está causando esse choro? E isso, muitas vezes, é coletivo, né? Claro que cada um tem as suas histórias, mas a gente encontra formas de trabalhar isso de uma forma coletivamente, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu penso quando a gente fala dessa questão com a escola, né? Dessa tentativa de adequação, esse pedido de atendimento individual um pouco numa tentativa de adequação, né? E aí, então, o que a gente faz quando a gente consegue falar que não, então não é o atendimento individual? Geralmente tem uma decepção, não sei se o professor Antônio passa por isso, que a gente chega na escola e a gente fala, nós somos as alunas, né, estagiárias de psicologia. Aí os professores já vêm, nossa, vão atender a gente está precisando. E aí a gente fala, a gente, né, explica o que a gente vai fazer. E eu gosto de trabalhar na perspectiva dos alunos inicialmente ficarem em sala de aula. Claro que sempre combinado com a escola, com os professores, com a autorização dos professores, explicando, né? Quando a gente tem um espaço, a gente vai antes na escola, eu vou também, junto com os estudantes, com as estudantes, e a gente conversa, explica o que a gente vai fazer, que a gente vai estar na sala de aula, mas que a ideia não é ficar, avaliar o professor, porque eu sei também o quanto pode ser desagradável ter um estudante, uma estudante na sala, né? Mas é que a gente precisa conhecer a escola. A gente precisa conhecer esses alunos. A gente precisa conhecer o que eles fazem, como eles interagem com os conteúdos, como eles e elas interagem entre si, enfim, como interagem com os professores. E aí eu entendo que não tem um lugar melhor do que a sala de aula, né? Sala de aula onde as coisas acontecem. O intervalo é muito curto. Aqui, por exemplo, o intervalo é de 10 minutinhos. E aí tem um outro intervalo em que eles comem, enfim, vai variar se a escola é de tempo parcial ou se ela é de tempo integral. Mas o intervalo é muito curto, né? A gente também tá ali no intervalo, mas eu gosto que eles fiquem na sala de aula, até porque muitas vezes as estagiárias, elas não têm essa experiência de estar na escola, a não ser como estudante. Então, elas precisam olhar de uma outra maneira, né? Então, elas ficam na sala de aula, até para pensar também as demandas. A escola geralmente traz algumas outras demandas, que geralmente são violência, bullying, mas a ideia é que elas possam estar ali entendendo que outras demandas será que existem, como que é esse relacionamento, enfim. Então, a gente também vai tentando esse olhar aí, né, para a escola. E aí, eu penso, e aqui eu não quero desanimar, né, desanimar ninguém, é que eu acho que nesse momento a minha relação com a escola, eu acho que quando eu fui fazendo pensando as coisas que eu ia falar, né, eu pensei, ou isso que eu tenho pensado sobre a escola me fortalece para continuar nesse espaço, ou, enfim, ou eu não continuo nesse espaço, né? Mas é uma relação, às vezes, um tanto quanto engessada. E aí eu acho que essa engessada, ela também vai para a própria maneira como esses corpos das estudantes, das jovens, dos jovens, também é tratado, né? Eu penso no ambiente engessado no seguinte sentido. Eu acho que a escola é um lugar de muitas potencialidades, né? Eu falando aqui, e às vezes dá essa impressão só de uma coisa muito negativa, mas eu acho que ela é de muitas potencialidades. Mas eu acho que a gente tem uma estrutura educacional, a gente tem políticas educacionais e um currículo que não tem permitido que a gente, de fato, consiga cumprir todas essas potencialidades. Mas quando eu digo engessada, o que eu estou pensando? Para uma prática de psicologia escolar. A gente quer ter atividades coletivas, então a gente quer fazer roda de conversa, a gente quer fazer oficina, a gente quer entender o que os estudantes têm interesse, porque também uma outra maneira como esses corpos estão hoje na escola é bastante silenciados, né? Eles não têm poucos espaços, em geral, de falar o que eles pensam, né?
E eu acho isso bem interessante, porque a gente vem de uma, pelo menos na educação superior pública, a gente fica muito querendo que os alunos falem, né, Tassinara? A gente, imagino, eu falo da Tassinara porque eu conheço, a gente conversa um pouco sobre isso, a gente fica provocando os alunos para falarem, né? Não, mas o que você pensa, o que você achou do texto? O que você pensa? E instigando. Só que eles vieram de toda uma educação básica em que isso é muito raro. Eles não têm que falar na escola, né? Então, eu gosto desse espaço de fala. E às vezes eu acho que muitas das coisas que eles têm é simplesmente porque falta um espaço em que eles possam ser escutados, em que as demandas deles possam ser ouvidas, acolhidas, e mesmo que ali, de uma maneira, né, em grupo. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso, de escutar o aluno, né? Agora com a proibição dos celulares, que às vezes a gente pensa, vamos fazer um forms, então, para eles responderem. Não, mas não pode usar o celular. Então, tem muito essa dificuldade de a gente ter um momento ali. E aí, para a gente poder fazer essas atividades de maneira coletiva, a gente precisa usar uma aula, né? De outro professor. Então, a gente precisa negociar, mas também não dá para ficar usando as aulas, né? Eles têm também aí, os professores têm os seus planejamentos, têm os conteúdos que precisam ser cumpridos ao longo do tempo. Mas, então, eu vejo muito um pouco desse formato engessado, e isso aqui eu tenho observado, tanto nas escolas de tempo parcial, mas também nas de tempo integral. Porque na escola de tempo integral, pelo menos aqui, eles ficam... o que eles têm é aula, né? Eles têm... As escolas têm se organizado, cada escola mais ou menos se organiza, mas eles têm 8 tempos de aula, e eles têm um período de almoço, e depois eles têm, numa das escolas que a gente está, eles têm um período de 50 minutos, que aí é um período em que eles podem se organizar. Nessa escola específica, eles chamam de clubes. Então, os estudantes podem pensar clubes. Clube de leitura, teve até clube de bruxaria, assim, que eu acho que é um espaço delas pensarem os interesses e se reunirem, né, para falar desses interesses, enfim, para pensar algumas coisas. Mas, no geral, não tem esse espaço. Então, elas e eles não têm lugares também para se expressar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa da organização escolar que eu acho que é bastante complexa, porque a gente pega esses estudantes, essas estudantes jovens, 12, 13, 14, 15 anos, e o que eles têm assim, de atividades que não seja estar na sala de aula, né? Estar ali enfileirados, quietos, copiando da lousa. Aqui a gente vê muito isso, mesmo no terceiro ano do ensino médio, os alunos estão copiando. Que espaço que eles têm para se expressar de outras formas? Né? Tem uma outra aula que a gente tem 2 aulas de educação física, uma aula de artes. Então, tem pouco espaço para esse corpo se movimentar mesmo, né? Para aprender de outras formas que não seja só sentado, copiando ou escutando o professor, ou, enfim, dentro da sala de aula, rígido, né? Então, existe também uma ideia de disciplina, que é muito sentado, quieto. E será que não tem outras formas de aprender? Será que às vezes esse corpo não consegue ficar sentado, parado? Será que não tem outras formas de aprender que não passem por outros tipos de atividade também, né? Então, eu penso bastante isso, né? Dessa maneira, né? Às vezes eles estão ali apertados, né? Na sala de aula, apertadas. O horário, como eu já falei, sem um horário para atividades mais autônomas. Até os lugares que eles sentam, muitas vezes são lugares definidos. Então, o famoso mapa de sala, né? E aí, às vezes, elas e eles são ameaçadas com o mapa de sala. Fulano está fora do lugar, vocês não ficarem quietas, eu vou usar o mapa de sala, vocês vão ter que voltar para os lugares de vocês, né? Então, uniformizados, enfileirados, quietos, né? Copiando, né? Então, a sensação que eu tenho é que a escola tem esquecido que esses estudantes têm um corpo, que esse corpo precisa se movimentar, que eles podem aprender de outras formas que não seja só, né, sentados, quietos, né?
que esse corpo ele é atravessado por vários marcadores sociais, que tem estudantes negros, que tem estudantes indígenas. Aqui a gente tem no Mato Grosso do Sul, é a terceira população indígena do Brasil, né? Nós temos 8 etnias indígenas, mas e aí? E as contribuições dessas culturas dentro da escola, e a manifestação dessas culturas dentro das escolas, né? Então, esses marcadores também não parecem ser muito pensados. Tem uma tentativa, eu vejo que muitas escolas tentam fazer um pouco isso, principalmente a partir da Lei 11.645, né, que prevê esse ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, mas isso às vezes fica restrito a um professor, ou isso fica restrito a um período específico, então abril, que é o mês dos povos indígenas, ou novembro, que é o mês da consciência negra, né, isso não, sem pensar que a gente poderia talvez inserir isso na escola de um outro modo também, para gerar interesse, para, enfim, para gerar algum tipo de engajamento, né, mas não engajamento no sentido das redes sociais, mas para que eles de fato, né, participem aí dessas atividades, né. Mais uma olhadinha aqui. Então, esse corpo que tem um gênero, a gente vê também essas discussões sobre gênero, sobre, então, estudantes que vão marcando nos seus corpos sua não binariedade, ou a sua transexualidade, enfim, ou a sua própria sexualidade, né? Isso aparece bastante também nas escolas. Estudantes periféricos, estudantes pobres, enfim. Então, esses corpos que são atravessados por esses marcadores, mas que são uniformizados o tempo todo, né? São tratados de uma maneira meio uniforme. Esses corpos também com deficiência, que é uma outra questão bastante séria na escola, as políticas de inclusão, o quanto esses estudantes muitas vezes estão ali, mas eles não estão incluídos de fato, né? E aí a gente tem outros problemas. O que mais que eu pensei aqui? Então, parece que esse corpo, ele não é visto nas suas especificidades. Não sei se esquece, mas pelo menos não é visto nas especificidades, né? Recentemente, numa escola, teve uma discussão, uma questão aí sobre justamente o uso do banheiro, o diretor veio falar com a gente sobre isso, porque tinha uma estudante trans, e aí algumas alunas cis estavam reclamando do uso desse banheiro, mas enfim, acho que conseguiram ali resolver essas alunas. Mas enfim, a ideia, toda vez que chega essa demanda, geralmente eles querem que a gente converse. Né? O diretor chegou com essa demanda e falou: conversa com a aluna trans, porque a gente falou para ela usar o banheiro para pessoas com deficiência, né? E aí a gente sempre quer usar isso de uma forma educativa. Não, então acho que a solução não é por aí, né? Acho que a solução também é usar esse pretexto para falar sobre esse assunto, para entender também por que aquelas alunas estão incomodadas, enfim, para gerar debates, para gerar discussão, né? Mas eu entendo que tem dificuldades de várias ordens, né? Inclusive dificuldades de ataques por políticos de extrema-direita. Eu vejo também os diretores bastante receosos quando esses temas são tratados, aqueles que pelo menos se dispõem a, de alguma maneira, falar sobre isso, né? Porque, por conta dessa vigilância sobre a escola também, né? O quanto o que se faz na escola para chegar pelo menos aqui tem sido assim, chegar um deputado, um vereador de extrema direita e questionar o que está sendo feito. Isso, infelizmente, tem acontecido, né? Mas, apesar disso, eu vejo que os estudantes eles transgridem bastante também essas regras, essas normas, né? Eles conversam, eles andam pela sala, eles desenham, coisas que às vezes as estagiárias ficam chocadas, né? Fazem as unhas durante a aula, as estagiárias, professora, elas dormem, né? Os casais dão selinho quando eles conseguem ficar perto, então até isso rola.
Enfim, a gente vai tentando analisar, né, um pouco, enfim, mexe no celular, às vezes escondido, então a estratégia tem sido usar debaixo da carteira ou dentro da mochila, ou então descaradamente, aí a professora também, uns professores brigam, outros professores, né, fingem que não estão vendo, né. Eu vejo que essa transgressão também leva a uma hierarquização das salas. Em algumas escolas você tem a melhor sala e a pior sala. E a gente pensa que essa melhor sala tem a ver com as notas, principalmente, mas a pior sala, em geral, não é só por conta de notas, mas é principalmente porque é uma turma que apresenta mais dessas chamadas transgressões, né? E aí eu vejo que essa transgressão, eu entendo as dificuldades dos professores em lidar com a conversa, chama atenção, e às vezes a gente fica, mas o aluno estava na sala fazendo isso, a aluna estava na sala ali fazendo a uni, enfim, né? Chama atenção no primeiro momento, mas também me parece uma resposta, né, para uma escola, e aí de forma alguma isso é responsabilidade só dos professores, mas uma escola que pouco se relaciona com a realidade dos alunos, acho que isso tem ficado muito observável, quanto parece que eles estão aprendendo não tem sentido, que elas estão aprendendo não faz muito sentido. A linguagem, às vezes, é uma linguagem, às vezes, superficial também, mas uma linguagem também que não é muito acessível, que não é do cotidiano, né? E que não dá muitos espaços para se expressarem, principalmente expressar, às vezes, de uma forma... E aí encontram formas de expressão, que são essas formas que, em geral, a gente considera indisciplina, que é a conversa, que é, enfim, que é a violência também, às vezes, entre eles, entre elas, né? Eu também penso bastante por uma perspectiva de classe, né? A educação também como, principalmente a educação pública, eu esqueci de dizer isso, os estágios são de escolas públicas, e são corpos, nessas duas escolas que eu estou esse semestre, são corpos periféricos, que são escolas em regiões periféricas, na sua maioria são corpos não brancos, e parece que eles estão desde cedo ali sendo ensinados para depois se converter na futura classe trabalhadora, que vai aí acessar trabalhos precarizados, né? Acho que não dá muito para não pensar quando a gente olha para a proposta do novo ensino médio, esse ensino profissionalizante, mas que também é às vezes muito raso, e que propõe uma diferença aí no ensino que as pessoas na escola pública vão ter, e muitas vezes que aquelas que vão ter também numa escola privada. Então, tenho pensado também muito nesse novo ensino médio e na escola, essas políticas atuais de educação, muito numa ideia de uma precarização mesmo da escola pública, porque os corpos que estão ali vão ser corpos que precisam ser ensinados, né, que precisam ser treinados já para se converter numa classe trabalhadora que vai aceitar trabalhos precarizados, ou mesmo que não aceite, que não vai tanto se mobilizar, enfim, uma classe que pode ser controlada, né? Eu vejo que tem um controle grande ali na escola e que eu acho que esse controle ele serve a outros, a propósitos sociais mesmo. Né? E, enfim, mas apesar disso, eu acho que a gente pode ir pensando algumas maneiras de quebrar um pouco isso, a partir das discussões com os próprios estudantes, com as próprias estudantes, pensar espaços de expressão para elas, para eles, enfim, com os professores também, com os professores é mais difícil, por uma questão de tempo, por uma questão de o quanto eles conseguem, não estão sempre naquela escola, enfim, os contratos deles também são muitas vezes precarizados, então esses professores cada vez menos têm um tempo de preparação de aulas, então essas coisas também vão sendo impactadas. Então, é um pouco assim que eu tenho visto, tem sido pessimista, mas a situação da escola, ela é uma situação
pelo menos aqui, bastante desafiadora. As estagiárias às vezes acabam abandonando porque não dá conta, né? Mas e o trabalho, e também acho que chega aquela ideia de que a gente vai transformar a escola e não é sobre isso, né? É sobre que espaços a gente pode criar para essas estudantes se expressarem, para essas estudantes, enfim, falarem sobre si. Então, acho que é um pouco isso que a gente tem tentado fazer, que eu tenho tentado fazer nos estágios, né? Foi um pouquinho do que eu pensei, né, sobre esses corpos. Estou à disposição depois para a gente discutir um pouquinho mais. Obrigada. Obrigado, Thaís. Eu acho que você traz muitos elementos aí para a gente pensar, né, nesse contexto da escola, dos corpos, dos jovens. E aí, antes de abrir para uma conversa mais, né, com as pessoas que chegaram hoje para conversar com a gente, aí eu vou passar a palavra para Antônio, para ele também fazer a exposição dele. Oi, gente, boa tarde. Dizer que, inicialmente, que é um prazer estar aqui presente. Agradeço pelo convite também, de vocês, da Sinara, Felipe, o Felipe também, de Grisolia, que também faz parte do GT. Tem algumas pessoas que eu conheço que estão aqui presentes, Luciana, Laerte, que massa, Laerte, que bom. E Thaís, dizer também que é um prazer, conhecê-la desde já, Eu me identifiquei, você falando, eu me identifiquei com muitas coisas, sabe? Muitas coisas, muitos desafios desse lugar, da psicologia escolar, educacional. E também fico muito feliz, desse encontro com você, para o diálogo mesmo, assim, Eu fiquei pensando em muitas coisas, assim, para a gente, quem sabe, futuramente fazer, alguma parceria nesse sentido, porque eu pensei hoje falar mais a partir da ideia da pesquisa, Eu vou colocar uma apresentação, falando desse lugar da pesquisa, mas as pesquisas, assim, elas estão também dialogando o tempo todo com extensão e com ensino. Então, inclusive, o que eu comecei a pesquisar, e o que eu estou desdobrando agora tem total relação, com o que a gente tem encontrado, e identificado, no campo de atuação, num contexto bem difícil, um contexto de Alagoas, assim, um contexto da psicologia escolar em Alagoas, da psicologia escolar em Alagoas é um contexto bem difícil mesmo, assim. Então, eu vou colocar uma apresentação, mas também eu não vou falar tudo sobre ela, mas porque eu quero mostrar algumas coisas, então por isso que eu vou colocar. Eu abrindo aqui. Deixa eu ver se... pronto, abriu. Então, gente, eu sou professor aqui da UFAL, professor aqui do curso de psicologia aqui em Palmeira dos Índios, que fica aqui no Agreste de Alagoas. Fica a 120 quilômetros de Maceió, da capital. E desde 2011, que eu faço parte desse curso, eu comecei na UFAL no Sertão, no Campus Sertão, trabalhando na formação de professores, nas licenciaturas. Que para mim também era um desafio muito grande, mas que eu me identificava bastante também com o lugar, porque em alguma medida eu sempre trabalhei com a formação e também com jovens, Então eu sempre trabalhei assim com formação continuada de professores e também de jovens como educadores em comunidades. Foi assim que eu comecei a minha atuação em psicologia e direto e indiretamente com o contexto da juventude. E é quando eu começo a trabalhar na UFAL e depois diretamente na psicologia, da escola educacional, foi quando eu comecei a me debruçar mais pelas questões de gênero e pelas questões de raça. Porque os alunos me pautavam bastante, a realidade também me pautava bastante, enfim, muitas questões eu fui bastante interpelado durante esse trabalho. E
também, né, faço essa leitura, né, que também essa minha identidade, a minha forma de subjetivação de vários marcadores sociais, né, questão de classe, de nascer e viver, né, numa família pobre, por ser um homem negro, né, por ser um homem gay também. E então tudo isso afeta, e quando eu falo afeta, não é no sentido, né, de prejudicar, mas é que de fato me faz compor uma visão de atuação que não tem como eu ficar dissociado disso, assim, não tem. Né? Inclusive, quando eu comecei a trabalhar, né, discutindo psicologia escolar, né, na formação de psicólogos, psicologia de desenvolvimento, aprendizagem, eu comecei a questionar muitos manuais, né, muitas as teorias, assim, eu digo, minha gente, isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com esses alunos que chegam aqui do ensino médio, de uma cidade, de várias cidades do interior de Alagoas, que tem uma outra dinâmica, né, de relação, né, que vem de um outro contexto, uma outra forma de conceber juventude, de conceber infância, de conceber gênero, sexualidade, de raça, inclusive eu vou falar um pouco sobre isso também, e que os manuais não dialogavam, né, tanto que a gente fez uma reforma um tempo atrás, uma reforma curricular, a gente conseguiu diminuir, vamos dizer assim, até mesmo em algumas disciplinas, não trabalhar mais diretamente com os manuais e trabalhar mais com os estudos mais contextualizados brasileiros, né, e também com alguns clássicos, né, a gente continua discutindo que são referências, né, que são muito importantes, relevantes, e que têm conhecimentos e saberes que estão circulando, né, assim, que fazem parte da atuação de muitos profissionais em diversas áreas, né. Então, é nesse sentido que eu faço esse preâmbulo, né, e eu pensei em alguns aspectos, né, da pesquisa, né, das pesquisas para falar, né. Primeiro, falar desse lugar, né, que ao mesmo tempo que eu estou discutindo o contexto do rural e do campo, eu também lido muito com essa interlocução do urbano. Né? Então, tudo aqui é muito próximo. Né? Alagoas é um estado com uma densidade populacional grande, assim, né? É muito difícil a gente estar passando por alguma estrada e não ver alguma casa. Né? Sempre assim, tem uma densidade grande e o urbano está o tempo todo atrelado ao rural. Né? Então, muitos estudantes que são dos sítios, eles estão o tempo todo no urbano estudando. Né? A política de transporte, de mobilidade também aqui é uma política muito difícil, né? E isso também tem um certo impacto. E a partir de alguns trabalhos de extensão e também de ensino, né, dos estágios em si, né, os campos de estágio aqui são cada vez mais difíceis, né? Você falando, eu me identifico com muitas coisas, né? Que estão cada vez mais difíceis em termos, né, de conservadorismo, né, também de desmantelamento mesmo, assim, né, desestruturação dos espaços escolares. Por mais que a gente tenha mudanças em algumas políticas, né, no próprio currículo, né, no BNCC, o ensino integral em si, mas eu trabalho também com um projeto de extensão junto com um colega, inclusive amanhã estou em atividade em Palmeira com esse projeto, que é o Conexão de Saberes, que é um pré-ENEM, que a gente organiza, que a gente coordena. E a adesão ao pré-ENEM é cada vez menor. Né? Então, antes a gente tinha 2 turmas, hoje a gente só consegue formar uma turma, e a evasão só aumenta. Né? Só aumenta, é impressionante assim, a dificuldade que a gente tem de discutir, né? de colaborar mesmo, e estruturando tudo de forma gratuita e tudo, mas como você colocou, Thaís, assim, o sentido de escola tem se modificado, né? E para muitos jovens esse sentido de escola já não significa uma perspectiva de vida, né? Isso no pós-pandemia também tem sido muito forte mesmo. E aí, por conta desses projetos de extensão, um projeto discutindo gênero e sexualidade nas escolas, primeiro eu desenvolvo esse projeto no doutorado, né? Que comecei em 2016, terminei em 2020, bem antes da pandemia, pouco antes da pandemia. Que é essa pesquisa, que é modos de vida e formas de resistência de jovens homens homossexuais rurais no contexto escolar no semiárido alagoano. Então, foi uma pesquisa onde eu tive contato com esses jovens, né, porque eu percebia nos trabalhos de extensão que o grupo era formado tentando alcançar os jovens homossexuais, né, e também com dissidências, né, de gênero, assim, jovens trans e tudo, só que esses jovens acabavam não participando. Né? E aí, poxa, a gente está fazendo grupo para esse público, o público não vai, né? Então, aí e a partir disso é que eu comecei realmente a ficar instigado para a pesquisa,
e foi uma pesquisa muito, muito interessante, muito rica. Eu vou colocar alguns pontos da pesquisa, e eu vou falar alguns apontamentos dessa outra pesquisa que eu estou começando, né? Comecei ano passado e estou desenvolvendo com os estudantes do PIBIC, e tem algumas orientandas, né, também do mestrado que estão começando a fazer algumas interlocuções também, que essa pesquisa é Psicologia Escolar Educacional e Juventudes em Contextos Interioranos, intersecções entre raça, classe, gênero, sexualidade e território, que também tem sido um outro desafio, que ainda, mesmo que seja numa revisão de literatura, a gente, enfim, tem várias questões que já têm chegado a partir desse estudo. E aí eu não vou comentar muito diretamente, mas eu trago essas discussões de juventudes, né, que algumas questões eu estudei no doutorado, outras eu tenho estudado com eles agora, assim, né, também nas disciplinas, né, também do ensino. Essa ideia de juventudes no plural, essa ideia de juventudes, né, como tanto quanto categoria social, mas também quanto sujeitos jovens, né, no sentido de que estão subjetivando diferentes formas, né, de conceber a juventude em diferentes espaços. Inclusive, no PIBIC anterior, né, que tinha uma outra discussão, a gente começou a discutir mais essa questão de território, e a partir dessa discussão de território, a gente realmente tem sentido muita necessidade de discutir essa particularidade, como é que essa juventude, que está também sendo muito pautada pelas redes sociais, por tudo que circula nas redes sociais, tem uma especificidade nesse território, nesse lugar, né, que é Palmeira dos Índios, Arapiraca, que é a segunda maior cidade aqui de Alagoas, né, mas que é uma cidade também muito marcada pelo urbano, mas também muito marcada pelo rural. E como é que esses jovens, né, que a gente também considera como jovens do campo, mas no sentido de mobilizadores, né, de um certo protagonismo social, mas que também também afirmam essa identidade enquanto rurais, né, enquanto sujeitos, né, inclusive num espaço, num intervalo, né, vamos dizer assim, de extensão mesmo, de território muito, muito curto, assim, a gente está num lugar em Arapiraca muito movimentado e no instante a gente já está no que eles consideram como rural, assim, né, que é um conjunto habitacional, mas que para eles é rural. E também discutindo essa ideia de oportunidade, né, isso é uma questão que eu tenho me debruçado nesses últimos estudos com os estudantes, de forma geral, que é de discutir essa noção de que, inclusive, eu estou sendo muito interpelado, inclusive agora na época, com o pessoal do mestrado, porque a gente tem discutido, geralmente, a ideia de projeto de vida, né, inclusive com a mudança curricular, né, isso está muito forte, mas muitas vezes essa ideia de projeto de vida não dialoga diretamente com a realidade desses jovens, né, assim, porque justamente muitos não estão perspectivando um projeto em si, e muitos estão sendo pautados, isso que eu acho muito interessante dessa pesquisa da Sabrina, estão sendo pautados pela oportunidade que se configura no momento, mas que ao mesmo tempo eles vão estruturando outras oportunidades a partir dos coletivos, né, coletivos na escola, coletivos com outros jovens, a família, né, então essas oportunidades elas estão postas, mas também são desenvolvidas, são criadas na coletividade socialmente, e essa coletividade muitas vezes essa oportunidade muitas vezes não corresponde ao projeto de vida. Então essa é uma das discussões que eu tenho colocado em questão, né, porque muitas vezes o projeto de vida é aquela coisa engessada, né? Enfim, de forma geral os estudos têm colocado um pouco essa perspectiva. Trabalho também um pouco nessa perspectiva das masculinidades, porque é importante deixar evidente que na pesquisa do doutorado eu falei mais diretamente sobre a homossexualidade, né, em tudo, então eu comecei a tratar mais diretamente sobre essa questão, de a gente entender também a masculinidade no plural, né, no âmbito da hierarquização, né, e aqui no nosso contexto, o quanto o patriarcado também demarca muito esse espaço, né, a questão da animalização, da bestialização, né, e que inclusive isso vai compor os corpos negros, né, então as masculinidades negras elas estão o tempo todo, né, performando, né, e enfrentando espaços e situações de subalternização, de hipersexualização dos seus corpos, né, tanto dos homens quanto também das mulheres também, né, mas os homens também vivenciam muito, é uma das coisas que eu tenho discutido a partir do Lucas Veiga, do Osmundo Pinho e outros autores, sobre essa hipersexualização e o quanto ela acaba reduzindo esse jovem, esse homem negro, né, ao falo, né, a perspectiva falocêntrica,
né, e acaba não colocando, não atribuindo a esse corpo, a essa pessoa, essa outra identidade, outros aspectos que têm a ver com uma potencialidade, né, que justamente é tanto o genocídio quanto os diversos apagamentos históricos sociais que têm provocado com relação à população negra e aos homens, né? E aí eu trago um pouco também essa discussão de raça mais diretamente relacionada à perspectiva da psicologia, sobre esse processo de subjetivação da negritude, também da branquitude, porque uma das coisas que eu também identifiquei na pesquisa, né, o quanto os meninos brancos também fazem essa leitura racial, né, tanto da relação com os meninos negros, mas também a partir desse lugar enquanto homens brancos, né, e a forma como o racismo vai se constituindo, as diferenças, né, do racismo brasileiro, né, que é muito sutil, que está ficando cada vez menos sutil em alguma medida, né, as coisas estão sendo cada vez mais escancaradas, mas que ainda assim fazem valer, né, o apagamento, a ideia de miscigenação muito atrelada a uma certa democracia que é um mito, né, como tem sido discutido ultimamente, né? E também eu encontrei essa referência, né, da Roberta Federico, que é do Rio de Janeiro, que ela tem um debate muito, muito interessante sobre a questão do racismo no contexto escolar, né, também a partir da perspectiva da psicologia escolar, e quais os enfrentamentos possíveis, né, também essa é uma discussão que eu estou agora com meu marido, também, que é psicólogo, também que trabalha em escola, né, a gente está nesse debate também sobre essa questão do que ele tem lidado, né, nessa questão nesse caso, com crianças, né? O foco dele na escola que ele trabalha, na escola pública, também é com crianças. E aí, de que forma as crianças fazem as leituras também sobre a raça, de que forma elas fazem os seus enfrentamentos. E eu e ele, a gente tem conversado bastante que essas crianças, elas são muito diferentes da minha infância, muito, muito diferentes, né? Porque a minha leitura racial, letramento, como se diz, né, hoje nessa categoria, era muito, muito diferente da forma como as crianças têm acessado conhecimento e a construção da consciência racial. Que bom, assim. Mas que ainda assim sofre muita, muita violência. E também um pouco essa discussão em torno da homossexualidade, né? Trago como referência, espero estar acertando, acho que é sempre, Luiz Felipe Rios, né? Porque tem essa discussão sobre a estigmatização e as posições da homossexualidade, né? Um trabalho, para mim, que é muito interessante, sobre os diversos papéis, os marcadores que são constituídos, né? Desse lugar, né? Do corpo, a performance mais efeminada, né? O mais masculinizado, essas diferenças. Essa liberdade também do corpo campesino também, de que forma essa liberdade é constituída, em que sentido também, né? Porque nem todo lugar, nem todo contexto é assim. E aí, só para destacar também essa questão, né, do quanto os homens negros têm sido colocados como sujeitos passivos da história, e o passivo não é atrelado diretamente à ideia de uma posição sexual, mas uma passividade enquanto subalternização mesmo, e esse não lugar, né, da bicha preta, porque isso na pesquisa eu também acabei encontrando, né, identificando, e os jovens também se colocaram muito nesse sentido, né, esse não lugar e como lugar de intensa subalternização na hierarquia. E também, como você colocou, Thaís, essa questão de gênero e sexualidade na escola tem fechado portas, né, inclusive para eu fazer a pesquisa eu tive muita dificuldade, né, com relação a isso, e até hoje tenho dificuldades com relação a isso, nos estágios, nos trabalhos. Essa pesquisa foi feita nessa região da Agreste, eu estou demarcando aí bem rapidamente no mapa, né, demarquei a cidade que é Arapiraca, que é a segunda maior cidade, né, que como se fosse a capital da Agreste, aqui de Alagoas, e encontrei jovens de diversas cidades próximas, né, a Arapiraca. E vou colocar aqui já um outro ponto. Eu fiz entrevistas e roda de conversa. E nas entrevistas foi muito interessante usar uma materialidade que a gente chamou, né, eu e minha orientadora Jailela Menezes, nós chamamos de caixa de entrevista, né, onde eu coloquei imagens que tinham relação com questões que eles traziam nas conversas iniciais, né, que eu fiz algumas conversas iniciais, onde eu precisei deixar evidente, olha, eu sou um homem gay, né, e tal, porque havia muita trava no contato inicial, né, muitas travas, então, porque eu era desconhecido, né, para eles, né, então como é que iam confiar em um homem mais velho, né, que estava ali para discutir uma coisa que, enfim.
E aí isso também já era um dado, né, do quanto a violência, né, em torno da homofobia, né, a LGBTfobia era muito forte, é muito forte nesse contexto nosso aqui de Alagoas. E eu trouxe algumas imagens para disparar a conversa, e foi muito, muito interessante, muito rico. E na roda de conversa a gente organizou espaços onde a gente colocou algumas materialidades para disparar também o debate, né? E tanto que para a gente acabar o debate foi muito difícil, que o encontro demorou umas 3 horas e se deixasse a galera ia chegar até a noite na atividade, porque enfim, porque há uma carência de espaços, né, realmente, de coletivos, de construção dessa escuta coletiva do grupo, né, em tudo, e do compartilhamento entre comuns, assim, né, do acolhimento, o compartilhamento e o acolhimento. O grupo serviu muito para isso. E aí eu vou trazer dois trechos, né, do que eu discuti. Eu discuti várias categorias, assim, desenvolvi, né, a partir da participação dos jovens, várias categorias, e eu vou fazer algumas correlações com as outras categorias, mas discutindo mais diretamente a questão racial, eu trago tanto um jovem negro quanto um jovem branco colocando, né, algumas questões. E aí essa imagem na caixa de entrevista disparou essa fala do Johan, né? Os nomes são fictícios, né? Eles escolheram os nomes, né? Alguns eu não entendi qual era a alusão, mas eles escolheram. O Johan, ele disse, né, que esse retrato, né, só esse último retrato que ele selecionou na caixa mediadora de entrevistas, que foi o que tocou mais ele, né? Porque por eu ser negro, a questão de ser negro e ainda por cima ser gay, o que isso tem a ver? Eu fico imaginando, pô, cadê? É mais preconceito mesmo. Cara, eu posso ser o que eu quiser, ou gay, ou tudo. E as pessoas que são negras, elas sofrem tanto com o preconceito racial e por ser gay também, entendeu? Aí eu sempre tento ajudar também. Enfim, ele vai falar dessa mediação, depois ele fala um pouco do que ele tenta mediar para si mesmo, mas ele, né, eu quero também trazer uma caracterização, porque ele é um jovem mais masculinizado, né, que participou da pesquisa, um dos poucos jovens que performam uma masculinidade, assim, a partir do corpo e da interação, porque a maior parte dos participantes, isso para mim foi uma coisa muito, muito interessante, a maior parte das pessoas que se colocaram para participar da pesquisa, dos jovens, eram mais afeminados. Né? Então, inclusive na roda de conversa, ele participou da roda de conversa e a maior parte da roda de conversa eram os mais afeminados, e era nítida assim, a diferença mesmo de posicionamento, inclusive de postura, de conseguir se colocar, porque as afeminadas dominaram, né, o espaço de debate, e ele ficou intimidado em vários momentos. Né? Então, e aí tem essa questão, né? O jovem negro, mais masculinizado, dentro de uma hierarquia, ele pode até ter, em alguns contextos, vamos dizer assim, uma implicação na relação, né? De não subalternidade o tempo todo, mas em alguns contextos, sim. Né? E vou trazer aqui um outro trecho, que é do Simon, que foi muito interessante a questão do Simon. O Simon é branco, né, mas ele vai fazer algumas leituras sobre as relações que ele construiu, né, do que ele tem percebido. E aí eu trago também, a partir dessa fala, que ele vai falar, traz uma relação com os aplicativos e contato com outras pessoas, né. O Simon viu a imagem, também colocou a imagem para a gente conversar. E aí ele disse, essa daqui eu peguei porque eu tinha conversado sobre os aplicativos LGBT de paquera, tem muitos preconceitos, principalmente com pessoas negras. Aí me lembrou muito isso, sofre mais preconceito que os gays brancos, muito mais. O que você já viu sobre isso? Eu perguntei, né? Pessoalmente, já viu alguma coisa? Ele disse que, olha, eu não gosto de... eu já vi muito, né, de LGBTs dizendo, eu não gosto de... É o que mais vejo de amigos, de alguns amigos, entre aspas, entendeu? Eles dizendo, não gosto de pessoas negras e tal, de ficar... Eu vejo muito isso e dizer assim, não é preconceito. E ele diz, né, como não é preconceito, né? Então ele, enquanto pessoa branca, ele vai fazer essa leitura, né? E tem outro jovem também, outro participante da pesquisa, que desde o início, inclusive comigo, ele já começa a discutir a questão racial a partir da minha presença na pesquisa. Você como um homem negro, né? A gente percebe, assim, tal, que sofre mais preconceitos. A partir disso a gente começou a desenvolver o debate, e ele colocando, assim, ele é um jovem que na época acho que tinha 15 anos, é um dos que eu tenho contato ainda hoje, assim. Ele tinha na época 15 anos e ele já fazendo a leitura, né, de que tinha algum privilégio nessa relação, nessa interação com outros jovens negros. Né?
E eles vão fazer essa leitura também não só no âmbito dos aplicativos, né, que é um lugar de muita violência, mas também no cotidiano, né, e uma coisa interessante, porque, só para finalizar essa questão, né, é que quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu não consegui acessar inicialmente as escolas. E aí comecei a buscar outros caminhos para encontrar os jovens. Então a divulgação foi feita pela internet, foi 2018, 2019, bem antes da pandemia, mas aí fui utilizando a internet, Instagram e tudo, e deu certo, assim. Coloquei várias pessoas chegaram até a mim, fizeram contato, a gente fez uma conversa inicial, tinha umas informações básicas, né, no cadastro e tal. Algumas continuaram, outras não, né? E aí, a partir de alguns participantes, eu cheguei numa escola que tinha um projeto para o público LGBT, que criou esse projeto, uma escola de uma cidade pequena, eu não vou identificar a cidade, mas uma cidade pequena, daqui do Agreste de Alagoas, e que criou o coletivo, né, e fortaleceu o coletivo, porque uma estudante, uma garota, cometeu suicídio. Então, a forma da escola buscar amparar e acolher os estudantes LGBTs foi criar esse coletivo e fortalecer. E também isso era uma política muito, muito fora da curva em Alagoas, no momento onde aqui era muito forte, ainda é, né, a contestação às questões de gênero. Né? As políticas todas foram muito destruídas aqui, as políticas municipais, né, e estadual também. E aí foi muito interessante encontrar essa escola, encontrar esse trabalho, o diretor, né, ser um homem gay também, pautando, construindo uma política muito específica nessa escola. E eu fiquei maravilhado, né, porque ele conseguiu construir uma estratégia de afirmação, né, da questão desses jovens LGBTs na escola, né, e das meninas também, né, LGBTs, não só os meninos. Não sei, pelo menos na época eu não lembro de ter relato de jovens trans nesse espaço, mas e também para os jovens negros, né, assim, em alguma medida, porque desse grupo, eu acredito que metade que participava eram de negros e que começavam a fazer parte de outros coletivos, coletivo de teatro, e tinha uma representatividade, tinha uma importância, tinha uma relevância. O próprio Johan mesmo fez peça, outros jovens participantes da pesquisa participaram de peça, vinham apresentar em Maceió, né? Enfim, era um lugar de afirmação, né, da questão da raça também, mas também da questão da homossexualidade. Eles criaram esse espaço e foi muito, muito rico ter encontrado e ter visto enquanto eles construíram de referência nesse espaço. E aí, para ir fechando pelo menos esse ponto dessa pesquisa, quero destacar o quanto eles fizeram essa leitura das próprias relações raciais, né, o quanto as afeminadas, né, nesse lugar de enfrentamento, por já terem uma performance muito, muito pública, então elas, né, pautavam tudo, né, e construíam muitos enfrentamentos. Né. Esse lugar de pesquisador também para mim foi muito importante, assim, como eu disse, né, no início, deixar evidente desde o início, né, de que eu também, enquanto homem gay, esse era um dos fatores de eu estar propondo a pesquisa. Essa intersecção, né, como você colocou, Thaís, também na sua fala, sobre classe, né, sobre território, né, sobre as questões de sexualidade de forma geral. Né, os jovens, né, em escola pública, né, todos pobres, né, todos vivendo, né, da questão dos benefícios, né, de renda, enfim, benefícios sociais, ou também da agricultura familiar. Né, foi uma das coisas que também encontrei. Na verdade, fui buscando mais isso, não encontrei tanto isso, né? Porque esses jovens acabavam se afastando muito da agricultura familiar. E essa ideia de oportunidades, as oportunidades a partir das relações, dos coletivos, né, dos contextos, né? O quanto a escola cria oportunidades, mas também retira oportunidades, né? E de perspectivar isso. Então, eu fiz essa miração com eles, assim, deles trazerem o que é que vocês pensam quando terminar o ensino médio, e alguns já tinham terminado o ensino médio, o que é que vocês querem? Então, a maior parte era fazer o ensino superior na capital, em alguma capital, ou Maceió, ou Aracaju, que são as capitais mais próximas aqui, né, de Palmeira dos Índios. E também a questão do silenciamento, né, principalmente no âmbito da questão racial. Né, ainda, esse é um marcador muito forte, é uma característica muito forte, vamos dizer assim, da questão racial em Alagoas. Né, apesar de ser a terra de Zumbi, a terra, né, de Palmares, do Cão dos Palmares, a gente tem um apagamento histórico sistemático, né, da questão racial,
e esse processo de subjetivação da raça, né, da negritude, né, aqui em Alagoas, ele é muito, muito difícil, muito difícil. Ainda não, a gente não tem ainda os mesmos elementos, os mesmos processos que facilitam esse letramento e o silenciamento, né, também fortalecido por essa ideia do mito da democracia racial, ele é muito forte mesmo. Tem mudado, mas ainda é forte. Para fechar, eu vou só colocar alguns apontamentos sobre a pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, no PIBIC, que é essa, né, Psicologia Escolar Educacional e Juventudes, em contextos interioranos, intersecções entre raça, classe, gênero, sexualidade e território. E aí, nos primeiros levantamentos que a gente tem feito dentro dessa revisão de literatura, é uma coisa que a gente já imaginava, né, mas a gente tem encontrado pouquíssimos estudos. A gente fez uma primeira busca a partir de artigos, a gente vai fazer um outro caminho agora, que é fazer a busca a partir do banco de teses e dissertações, né, também o Google acadêmico para ver o que é que tem ali, em torno de outras materialidades também produzidas, né, livros, coisas que não aparecem tanto em algumas bases de dados. Mas o que a gente tem observado é que o marcador de território é quem tem trazido mais a questão da raça, né, que tem, em alguma medida, falado de jovens favelados, jovens periféricos, e que trazem, né, esse marcador, né, de que quem compõe a favela, quem compõe a periferia são jovens negros, também outros, os brancos e tudo mais. Enfim, na literatura em psicologia escolar sobre o interior é o que a gente tem encontrado. Então, a gente já sabe que vai ser pouca coisa, mas porque também o desafio para a gente é a gente perspectivar e desdobrar esse estudo, reconfigurando essa revisão, mas também no outro ciclo, a partir do ano que vem, fazer a pesquisa de campo aqui no nosso contexto. Assim, é uma pesquisa onde a gente pretende, de fato, assim, fazer as escutas não só dos jovens, mas uma coisa que acho que é muito importante, né, que você trouxe alguns apontamentos sobre isso, né, a dificuldade que é conversar com os educadores, né, mas a gente tentar cavar um pouco esse espaço, né, de fazer esse diálogo com os educadores. A gente tem feito já alguma tentativa de parceria com a Prefeitura de Palmeiras dos Índios nesse sentido, para auxiliar na formação, e uma das questões que a gente está colocando assim como pauta da formação, e eles também, por conta das políticas, né, de educação, né, que tem interpelado a questão racial, porque se eles não cumprirem essa meta, eles não conseguem recurso. Então, eles têm buscado a nossa ajuda para a gente auxiliar nas formações continuadas. Então, essa é uma das questões que a gente pretende também debater, né, nessa formação, a depender do espaço, né, que a gente construir, né, porque, como eu disse, o silenciamento é muito grande, né, então eu já tive várias estagiárias e estagiários negros que vão para as escolas e sofrem racismo, e não é à toa que alguns desistem, né, você fala que algumas pessoas desistem, porque a escola também não é só violenta com os estudantes, né, da educação básica, mas também com a galera que chega para fazer o estágio ou qualquer outro trabalho. Né? Então, isso tem, no âmbito da escolar, que a gente tem vivenciado um pouco essas violências também. Né? Porque a violência não estava antes, né? Não, também durante, mas eu observava que essa violência era muito mais no nível da discursividade, não aceitar, né, a discussão de gênero e sexualidade, mas agora há uma reação, não digo nem enfrentamento, né? Há uma reação racista por parte de gestores, educadores, mas alguns gestores educadores estão preocupados com isso e têm buscado também uma forma de trabalhar esse espaço. Então, a ideia da pesquisa é ajudar a fortalecer, né, essa leitura dessa intersecção, também do marcador raça, mas discutindo especificamente assim, como é que se concebe a juventude nesse lugar, o que é que a galera entende como juventude. Para mim é um desafio, né, à medida que eu vou ficando cada vez mais velho, cada momento da história, da produção do conhecimento, tem uma ideia de juventude, cada lugar tem uma ideia de juventude, e aí eu acho que é muito importante a gente construir isso aqui. Tem um outro professor daqui da sociologia que tem feito um debate muito legal sobre isso, tenho feito algumas conversas com ele, porque a gente carece muito de produzir uma leitura sobre esse nosso lugar, mas também articulação com tudo que chega, né, RuPaul, né, e várias outras referências internacionais e nacionais, Pablo, né, que chegam aqui, né, no sítio, né, então, e vice-versa, né, também que criam referências também. Então, o que eu queria trazer é isso, né, mas para a gente também conversar e dialogar. Obrigado. Ótimo, Antônio. Eu acho que a gente já tem aí um leque de questões
para a gente conversar, né, sobre esse contexto da escola, da juventude, esses corpos racializados, as questões de sexualidade. Então, vou abrir para as pessoas, né? Quem quiser fazer suas colocações, questões, podem usar o chat aqui junto também, se intimidarem em fazer questões. Fala, Tassi. Como tem o campo de vivência na escola, né, bem maior do que vocês, eu queria pensar assim, dá um desespero muito grande, como vocês falam, assim, a fala de vocês é vamos acabar com as escolas. Eu já tinha essa ideia desde pequenininha, então, mas enfim, mas brincando com isso, assim, o que é que vocês percebem que tem sido um movimento potencial, assim, meio essas frentes de resistência? Por exemplo, Thaís mencionou um pouquinho, quais são as expressões de tantas violências que esses jovens recebem, às vezes o fazer a unha, alguma coisa assim, mas que pode ser essa porta, assim, minimamente, de entrada para essas discussões sociais, né? Para essa psicologia social se fazer presente ali também, não só como, assim, né? Não só como especialistas entrando nesse espaço, né? Mas dessa área de discussão. Aí eu fico me perguntando também, assim, mais, né? O que é que vocês poderiam trazer um pouquinho só para a gente ver, assim, é possível ainda, mas... Eu sei que trouxeram algumas coisas, mas se puder trazer um pouquinho mais de elemento, assim, eu agradeceria. Alguém mais para a gente juntar? Não, então a gente começa, volta a bola. Enquanto isso, quem quiser falar vai se inscrevendo. Acho que eu vou começar pensando... Eu acho que tem, sim, né, potencialidades. Às vezes dá realmente desespero, falo, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Mas eu vejo esses movimentos também, algumas organizações que as estudantes fazem. Numa das escolas, a gente ainda não estava lá, mas aí já relataram para a gente que elas conseguiram organizar uma roda de conversa para falar sobre sexualidade, né? E aí, nessa roda, foram chamando os professores que sabiam, né, acabou sendo mais, na verdade, acabou sendo não sobre sexualidade de uma maneira mais ampla, mas as pessoas LGBT, né, principalmente homossexuais. E aí convidaram os professores também homossexuais para participar da roda. Então eu vejo assim algumas dessa organização dessas estudantes. Os próprios clubes, que às vezes elas conseguem organizar, o Grêmio, quando conseguem organizar. Então, acho que é uma forma aí de entrada. Tanto que a gente está tentando contato numa das escolas com o Grêmio. Então, vamos falar com o Grêmio, o que eles estão aí pensando, como que será que a gente pode fazer essa entrada. Então, acho que essas organizações, elas são interessantes, eu acho que são algumas potencialidades, eu acho que falta explorar. Eu entendo a dificuldade de explorar, né, dos professores também, de trazer essas potencialidades, mas eu acho que tem muita coisa que acontece no dia a dia, assim, esses assuntos que surgem no TikTok, que seja, porque a gente também fica demonizando essas coisas, mas é o que eles estão fazendo, né, muitas vezes. Então, às vezes, eu acho que se a gente conseguisse trazer essas discussões que estão na internet e fazer uma outra maneira, capturar de uma outra forma, que às vezes acaba ficando um negócio raso, um negócio de acusar. Vamos, então, discutir essas coisas aqui, né? A partir, inclusive, das matérias que a gente tem na escola. Né? Vamos pegar um tema aí e ver como que a gente pode pensar a partir, não sei, o que está se discutindo nesses últimos tempos, falou de bebê reborn. O que a gente pode pensar de bebê reborn, né? A partir das matérias que a gente tem, o que a gente pode discutir, o que vocês têm. Então, eu penso um pouco nesse sentido, dessa conexão maior e de tentar trazer as coisas que eles se interessam para fazer essa discussão. Né? Eu vejo isso como uma possibilidade. Né? E vejo também algumas escolas nesses movimentos,
alguns professores e professoras também que se organizam, porque eu vejo também o movimento das professoras e professores, aí eles também se desanimam às vezes, porque os alunos são meio com preguiça de tudo, né? Mas eu vejo esses movimentos de tentar trazer coisas que são interessantes, que dialogam, mas eu vejo que principalmente tentar partir um pouco dessas estudantes para ver o que é interessante e tentar trazer esses conteúdos que a gente considera relevantes por essa via, né? Tenho pensado assim. Eu concordo com o Thaís, assim, né? Acho que é articular o máximo possível, né, com a realidade, né, cotidiana, né, desses jovens, assim, né? Eu fico dizendo, né, você falou do TikTok, para mim o TikTok é o novo Google hoje, né? Assim, porque a galera, o TikTok é a referência de pesquisa hoje, né? E para mim, um pouco antes, alguns jovens de um pouco antes eram o Google, e um pouco antes eram as enciclopédias, enfim. Né, as referências vão mudando. Eu penso também, assim, para assinar o pessoal, assim, que tem muitas coisas que já estão postas, assim, né? Que é diferente da minha geração, enquanto jovem na escola, e até uma geração de um tempo atrás, assim, que muitos jovens não se colocavam diretamente a partir da construção de uma identidade, né? Enquanto pessoa dissidente, enfim, muitos jovens não se colocavam. Hoje esses jovens se colocam, né? Assim, porque encontra os pares, né? Então essa questão do grupo, dos pares, é algo que sempre vai existir no contexto escolar. Então esses grupos eles estão ali. Então o que a gente pode dialogar com esses grupos, né? Que estão articulados ou não, mas que tem os encontros, né? Então esses encontros eu percebo assim, não só no estágio, mas na pesquisa, também na extensão, que esses encontros têm acontecido cada vez mais. Por exemplo, teve uma atividade que eu tive de um trabalho prático uma disciplina anterior, né, que eu trabalhei, né, em psicologia escolar, que uma oferta anterior, onde um grupo encontrou um grupo de jovens que sofriam bullying, que se organizaram e fizeram um coletivo. Isso eu achei muito, muito interessante, né, porque eles fizeram a leitura de que se eles se juntassem, eles iam sofrer menos violência, e de fato, eles fizeram uma dobra, assim, no sentido da relação, né, com quem fazia violência. Então foi muito, muito interessante. E as meninas, né, do grupo, né, do trabalho, da disciplina, ficavam perguntando o que a gente faz. Eu digo, gente, não faz. Né, assim, não vai inventar a roda, né, vocês vão acompanhar e vão fortalecer e tal, porque eles já criaram e que vai ser muito bom vocês chegarem para fortalecer, né, a criação, que tem apoio da gestão, né, enfim, eles terminaram o ensino médio e assim, fizeram uma contraposição à violência, construindo coletivo. Então, fortalecer os coletivos que já existem, né, você colocou, né, Thaís, a questão do Grêmio, acho que isso é muito importante. Uma coisa que eu vejo assim também, que é muito importante, discutir as relações e os papéis nas relações também, em alguma medida, assim, o que nem sempre é fácil, porque nem todo mundo está afim de discutir as relações, mas eu sou muito dessa perspectiva relacional, né, assim, no contexto escolar, então acho que é muito importante, assim. Principalmente para discutir, assim, como é que os educadores pensam a juventude de hoje. Foi um debate que eu tive um tempo atrás também com um grupo que teve no evento aqui em Palmeira, né? Como é que esses educadores pensam a juventude no seu tempo e como é que é a juventude de hoje? Porque eu penso que demarcar essa outra forma de juventude é muito importante para poder entender que a relação tem que ser construída de outra forma, que não tem como se pautar essa juventude de hoje com base nos parâmetros, né, de uma moralidade, desenvolvimento de uma juventude de sua época. Né? Então, e para isso a gente tem que fazer o tempo todo essa leitura. Para mim é um desafio, inclusive, assim. A cada geração de estudante que entra na graduação, eu digo, meu Deus, é outra coisa, já é outra coisa. Meu Deus, as meninas já estão namorando, coisa que as turmas anteriores não tinham muito esse movimento. Quando a galera já se conhece, as férias entram calorada e já começa a namorar. Digo, não era bem assim no meu tempo. Hoje já é outra dinâmica, porque já está posto isso, já está posto. Né? Então, a relação já é outra, e se eu não fizer essa leitura o tempo todo, essa releitura, eu vou ficar para trás mesmo no processo. E acho que uma outra coisa muito importante, só para fechar, a questão do sentido de escola. Acho que isso tem que ser conversado o tempo todo,
em alguma medida, assim, né? Por que que a gente está aqui nessa escola? Né? Muita gente está obrigado, né? Vai obrigado mesmo. E eu era assim, né? Então eu ia para a escola obrigado. Né? Mas o que é que fazia com que eu tinha algum gosto de estar nesse lugar? Né? Então eu lembro de alguns professores que para mim eram muito significativos. A professora de geografia para mim era massa porque ela trabalhava racionais. Né? Então porque era o que me mobilizava para as aulas, assim. Né? E outros professores era aquela coisa que passava batido e tal, mas enfim, tem algumas experiências que ajudam a gente a criar o sentido para aquele momento. Né? Então, tentar fortalecer isso. Né? Então, eu já vi alguns trabalhos em Palmeiras, alguns professores de alguns projetos e tudo que criam esse espaço, né? de criar o sentido ali para aquele momento. Né? Sem pensar muito, sem estar muito no foco para o futuro, porque esse futuro não é palpável, assim, não está, né? Não tá muito palpável. Então, eu preciso, para me manter aqui, tem que fazer sentido agora. Senão, é muito difícil. Então, acho que são os lugares que a gente pode tentar fazer algum diálogo aí para fortalecer.